criança viva na Ucrânia soviética no período de 1932-1933 significava que ela não havia sido comida nem pelos seus pais e nem pelos seus vizinhos. O músico ucraniano Iosip Panasenko foi mandado pelas autoridades soviéticas junto com a sua banda para oferecer cultura aos camponeses. Os músicos encontraram várias aldeias abandonadas até cruzarem com algumas pessoas. Uma senhora estava delirando e enfiando as unhas na lama. 2 moças estavam mortas numa cama e dentro do forno havia 2 pernas de um homem. Essas cenas, pessoal, que eu descrevi foram muito comuns na União Soviética, principalmente na Ucrânia soviética. Elas foram um retrato de uma grande fome causada pelo governo, que matou mais ou menos 5 milhões de pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre o Holodomor. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta dos vídeos, se você gosta dos temas e ainda não é inscrito, se inscreva por favor, tá certo? Se você já é de casa, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, publique nas suas redes sociais. Tudo que vocês sabem que é muito importante, tá certo? Então, pessoal, meninos de Kharkiv, na Ucrânia soviética, acharam a cabeça cortada de um colega de classe num lago. Toda a sua família havia morrido. A família tentou comê-lo antes de morrer? Ou ele e a família foram atacados por uma pessoa enlouquecida pela fome que se tornou canibal? Nunca saberemos. Uma menina ucraniana viu o pai pela última vez quando ele estava afiando uma faca para matá-la. O canibalismo é um tabu. Muitos ucranianos tratam esse período de fome e canibalismo com extrema vergonha. Porém, o canibalismo nesse contexto diz sobre o período stalinista e nada diz sobre o povo ucraniano. A fome leva ao canibalismo. Imaginem, pessoal, um mundo onde não havia nada versus nada para comer. A população começou comendo cachorros, gatos, ratos, gramas, cascas de paredes e chegou um momento que não havia nem isso para comer. Surgiu então um mercado de carne humana. Quando as pessoas viam uma fumaça, saindo da chaminé de uma casa, já sabiam que uma pessoa tinha morrido e estava sendo comida. Mesmo nessa situação extrema, a maioria das pessoas não recorreu ao canibalismo. Por isso houve tantas mortes. Holodomor em ucraniano significa matar pela fome. E é o nome dado ao período de fome que abateu a União Soviética, principalmente a Ucrânia soviética e partes do Cazaquistão. Os registros dos arquivos soviéticos mostram que a fome não foi causada por conta de um fracasso na safra, clima ruim ou até por conta da coletivização forçada do campo, que sim contribuiu bastante. A fome, pessoal, foi causada por conta da retirada à força dos alimentos e dos bloqueios nas estradas que impediram que os camponeses fugissem. Stalin não procurou matar todos os ucranianos, mas ele queria, com isso, promover a industrialização da União Soviética usando o dinheiro da exportação de grãos, e sufocar o nacionalismo ucraniano, principalmente, ok? Então, pessoal, a partir de 1930, a União Soviética se tornou uma ditadura totalitária. E foi isso que possibilitou que o Holodomor ocorresse. Olha só Hannah Arendt falando. Os meios pelos quais Stalin transformou a ditadura unipartidária russa em regime totalitário e os partidos comunistas revolucionários de todo o mundo em movimentos totalitários foram a liquidação das facções divergentes, a abolição da democracia interna do partido e a transformação dos partidos comunistas nacionais em ramificações do Comintern dirigidas a partir de Moscou. Ou seja, pessoal, absolutamente
tudo num regime totalitário é controlado pelo Estado. Em relação ao Holodomor, Stalin mirou uma classe em específico, os chamados kulaks, que eram camponeses enriquecidos. E aqui, pessoal, tem um problema, porque camponês enriquecido poderia ser entendido como uma pessoa que tinha uma casa maior, um camponês que tinha 2 vacas. Um kulak, para os padrões norte-americanos e brasileiros, seria uma pessoa pobre, tá? Não entendam kulaks como os latifundiários do Brasil. Tá? Os kulaks, inclusive o próprio Stalin reconheceu, produzia bem mais que os outros. A ideologia stalinista não permitia concluir que os camponeses que se saíssem bem deveriam ter a permissão para ganhar mais terras. Então, coletivizar as fazendas e acabar com os kulaks foi, entre aspas aqui, a solução encontrada. A terra e os equipamentos seriam compartilhados. Em 1928, o governo soviético aprovou o Plano Quinquenal, um programa econômico que especificava o aumento anual de 20% na produção industrial, a adoção do regime de trabalho de 7 dias por semana. Os trabalhadores deveriam descansar em turnos, de modo que as fábricas nunca parassem. Porém, como conseguir financiamento para a industrialização? Segundo Stalin, a União Soviética não era a Inglaterra, cheia de colônias. A solução, segundo ele, seria colonizar o seu próprio país. Então, quem eles colonizaram e sacrificaram? A Ucrânia, que tinha um campesinato que lutou contra os bolcheviques. Lembrando, pessoal, que para os socialistas dessa época, a única classe que detinha o poder, ou que poderia deter o poder, era o operariado e não os camponeses. Dentro desse entendimento, os kulaks deveriam ser sacrificados para a industrialização da União Soviética. E lembrando novamente, eles, pessoal, venderam, os grãos, certo? Para a industrialização do país, ok? Diante da coletivização dos campos, pessoal, os camponeses começaram a resistir. Muitos entendiam que a servidão tinha sido abolida pelo czar e com as fazendas coletivas, eles se tornariam servos do Estado. Na Ucrânia começaram a chegar falantes de russo, pessoas que não sabiam nada a respeito de agricultura, dando ordens e muitas delas absurdas para os camponeses. Nisso, muitos se recusaram a se coletivizar. E essas pessoas foram deportadas para os gulags, que eram os campos de trabalhos forçados. Os kulaks que não foram assassinados jamais voltaram para seus vilarejos. Eles ficaram na Sibéria ou na região do Donbass. Olha aqui a Annie Applebaum falando. A desculaquização foi a arma mais espetacular das muitas empregadas para forçar a revolução no campo. Mas ela foi também acompanhada por ataque ideológico igualmente poderoso contra o, entre aspas aqui, sistema que os kulaks supostamente representavam e que seria substituído pelas fazendas coletivas. A estrutura econômica do vilarejo, bem como a ordem moral e social, simbolizada pelas igrejas do vilarejo, sacerdotes e símbolos religiosos de todos os tipos. Então, pessoal, os kulaks representavam a ordem capitalista. Portanto, essa classe tinha que desaparecer, assim como a religião. Não foi à toa que, junto com o decreto de coletivização de janeiro de 1930, também houve a determinação para o fechamento das igrejas cristãs, das sinagogas e das mesquitas. Brigadas começaram a entrar dentro das casas e retirar tudo, inclusive as sementes para a plantação. Até os pães assando nos fornos foram levados. Para escapar da fome, os ucranianos começaram a abandonar os vilarejos. A propaganda soviética começou a responsabilizar os agentes poloneses pelo caos. A solução encontrada foi fechar as fronteiras da Ucrânia. Qualquer ucraniano encontrado fora das fronteiras era obrigado a voltar.
Os ucranianos que decidiram não resistir à coletivização das fazendas achavam que haviam escapado da morte, né? Porém, corriam o risco de serem deportados porque as fazendas coletivas não funcionavam. Cerca de 142 mil pessoas foram deportadas por não terem atingido as cotas de grãos determinadas pelo governo. Em 28 de novembro de 1932, as autoridades soviéticas introduziram a lista negra. Segundo esse novo regulamento, uma fazenda que não cumprisse a meta tinha que entregar 15 vezes mais no mês seguinte. Ninguém, pessoal, conseguia cumprir isso. Assim, tudo dessa fazenda era levado, gerando mais caos e fome. Olha só Timothy Snyder falando. A ação contra os kulaks não representava a totalidade do grande terror. Ela poderia ser vista, ou pelo menos apresentada, como uma guerra de classes. Mas mesmo quando a União Soviética estava matando inimigos de classe, ela estava matando igualmente inimigos étnicos. Ao final dos anos 1930, o regime nacional socialista de Hitler era bem conhecido pelo seu racismo e antissemitismo. Mas foi a União Soviética de Stalin que empreendeu as primeiras campanhas de fuzilamento dos inimigos nacionais internos. Então, pessoal, em grande medida a perseguição se deu em relação aos kulaks. Porém, a caça às bruxas foi feita sobre toda a população soviética. O terror foi usado como arma política no país e isso se assemelha com o que ocorreu no nazismo. Né? Muita gente acreditava que os mortos pela fome eram inimigos do povo, pessoas que preferiam mendigar a trabalhar. E esse pessoal continuou a acreditar em Stalin. Era isso, pessoal, que a propaganda pregava, né? Que essas pessoas eram vagabundas, que elas não queriam trabalhar, por isso que elas morreram. Okay? Quantas pessoas morreram de fome na União Soviética e principalmente na Ucrânia soviética entre 1932 e 1933? Nós nunca saberemos ao certo, pessoal. Poucos registros confiáveis foram preservados. Estima-se que foram cerca de 5 milhões de pessoas assassinadas. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, publicar nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, ok? Um abraço e até mais.